Olá, bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Hoje vamos analisar um crime chocante que aconteceu na Irlanda do Norte em maio de 2000. Lisburn é uma cidade a cerca de 13 quilômetros a sudoeste de Belfast. Em 2000, 2 anos antes de receber status de cidade, Lisburn já era considerado um bom lugar para se viver. Os índices de criminalidade eram baixos. Muitos moradores viajavam diariamente para Belfast e para a área onde ocorreu o crime de hoje. Audley Avenue era uma área típica da cidade, repleta de casas geminadas, muitas delas com famílias jovens. Foi aqui que Paulo Galt e sua namorada de infância, Leslie Ann, decidiram criar sua família. Leslie havia dado à luz trigêmeos, Catarina, Clara e Jonathan, em 1995, e um pequeno artigo apareceu na imprensa local celebrando o nascimento deles. Paulo era muito ligado à família e passava o máximo de tempo possível com seus filhos pequenos. Ele era gerente em uma empresa de transporte local, enquanto Leslie atuava como funcionária civil no Corpo de Bombeiros da Rua Seymour. Eles eram amigáveis, se davam bem com os vizinhos e eram um casal jovem típico formando uma família. Foi na sexta-feira, 19 de maio de 2000, que esse estilo de vida aparentemente idílico se desintegrou. Paulo e Leslie estavam planejando passar um fim de semana fora no hotel Keeley Havlin em Enniskillen. Os pais de Paulo iam cuidar dos trigêmeos para que o casal pudesse ter um tempo juntos. Na manhã do dia 19, Paulo acompanhou Leslie na ida à escola, algo que ele raramente fazia, já que normalmente estaria no trabalho. O casal deixou os filhos na escola e voltou para casa pouco antes das 9 da manhã. Paulo entrou em casa para arrumar as malas para a viagem, enquanto Leslie resolveu algumas coisas na padaria e na farmácia, abasteceu o carro e depois foi visitar seus pais. Ela voltou para casa por volta das 11 da manhã e então foi entrar pela porta dos fundos, como normalmente fazia. No entanto, quando chegou lá, viu que a janela havia sido quebrada e a porta arrombada. A cozinha havia sido revirada. Apavorada, Leslie foi chamar sua vizinha, que ligou para a polícia para informar que havia ocorrido uma invasão na casa de Leslie e Paulo. As duas voltaram para a casa de Leslie, onde a vizinha começou a procurar por Paulo. Quando subiu as escadas, ele se deparou com uma cena horrível. No quarto principal, o cômodo estava coberto de respingos de sangue do chão ao teto. Paulo, 34 anos, estava claramente morto. Ele estava no canto do quarto, sentado e inclinado para frente em uma grande poça de sangue. O vizinho voltou para o andar de baixo, onde Leslie estava esperando, e ligou para a polícia pela segunda vez, desta vez para dizer que havia ocorrido um assassinato. Em minutos, a polícia chegou. A análise inicial da cena do crime sugeria que Paulo interrompeu um assalto e foi morto em um ataque aleatório. Logo ficou claro para os policiais experientes que esse não era o caso. Seguiu-se uma investigação complicada, que deu atenção especial aos novos métodos forenses e acabaria por revelar uma trilha de enganos, o que provou que se tratava de um ataque premeditado por alguém que estava à espera no quarto da casa de Paulo e Leslie. Os investigadores imediatamente começaram a investigar a vida de Paulo, começando por entrevistar aqueles que o conheciam. Após conversar com os vizinhos dele, um tema comum surgiu. Muitos mencionaram o bombeiro, que costumava visitar com frequência a casa de Paulo e Leslie. Um vizinho forneceu à polícia a placa do Vauxhall Cavalier branco do bombeiro. O veículo foi rastreado e identificado como pertencente ao Serviço de Bombeiros e Resgate da Irlanda do Norte. Não demorou muito para que fosse confirmado que esse veículo havia sido designado ao assistente de divisão dos bombeiros, Gordon Graham, que trabalhava no quartel de bombeiros da Seymour Street, o mesmo local onde Leslie trabalhava. Poucas horas após o assassinato, a polícia descobriu o caso entre Leslie e Gordon. Eles se conheceram em dezembro de 1997, começaram uma amizade que rapidamente evoluiu para um caso intenso. Era bem conhecido na estação de bombeiros que os dois haviam começado um relacionamento.
Eles eram descritos como tão consumidos um pelo outro que ignoravam a realidade e os sentimentos de outras pessoas. Gordon também era casado e tinha 3 filhos. Gordon e Leslie haviam sido repreendidos no trabalho depois de serem flagrados seminus em um evento do Corpo de Bombeiros. Mas a maioria dos encontros deles acontecia na casa de Leslie e Paulo, com Gordon frequentemente chegando apenas alguns minutos depois que Paulo saía para o trabalho. Naquele dia, a polícia foi visitar Gordon e disse que estava investigando o assassinato do marido de Leslie. Ele não pareceu surpreso e permaneceu muito calmo enquanto conversavam com ele. Ele falou abertamente sobre seu caso com Leslie. E quando seu armário na estação de bombeiros foi revistado, a polícia encontrou 11 cartas de amor entre os dois, nas quais falavam sobre o amor eterno que sentiam um pelo outro. A polícia perguntou onde Gordon esteve naquela manhã. Gordon pôde fornecer um relato claro de seu paradeiro. Depois de chegar ao trabalho e ligar o computador, ele começou a trabalhar em algumas perguntas para um quiz. Em seguida, ele visitou a principal área comercial da cidade, a Ball Street, onde caminhou de um lado para o outro procurando um presente para sua esposa antes de ir pagar uma conta. Gordon ficou feliz em entregar as roupas que estava usando para a polícia para uma investigação mais aprofundada. Ele parecia relaxado, quase arrogante, apesar de estar sendo interrogado pela polícia em conexão com um assassinato. Enquanto isso, colegas de Paulo disseram ter notado mudança significativa em seu comportamento nas semanas antes de sua morte. Ele estava infeliz, chorando no trabalho e saindo furioso, até que seu humor começou a melhorar. Quando ele disse que ia viajar no fim de semana, Leslie admitiu à polícia que estava tendo um caso com Gordon. Ela disse que Paulo ficou sabendo do caso no dia 1º de maio, o que explicaria a mudança de comportamento dele no trabalho. Segundo Leslie, Paulo a ouviu ao telefone com Gordon e assim soube do caso. Leslie afirmou que, depois que seu marido descobriu sobre o relacionamento dela com Gordon, ela decidiu terminar o caso e se concentrar no casamento. O fim de semana planejado foi uma tentativa de colocar as coisas de volta nos trilhos. Na segunda ligação em 1º de maio, Leslie disse que Paulo contou a Gordon que o caso com sua esposa terminou, acrescentando que ela ficaria com ele e que ele havia encontrado as cartas no armário de Gordon na estação de bombeiros. Isso contava uma história diferente. Ficava claro que Gordon não queria que o relacionamento terminasse e não acreditava que isso aconteceria só porque Paulo havia descoberto. Nas cartas ele dizia coisas como: "Deixe-me planejar nossa fuga e em breve, meu amor. Vamos escapar das coisas que nos prendem temporariamente. Nunca vamos nos arrepender do passo que estamos prestes a dar." Embora houvesse muitos motivos, a polícia precisava provar que foi esse caso de amor que acabaria levando ao assassinato de Paulo. Com uma análise cuidadosa da cena e novas técnicas forenses, eles conseguiram fazer isso. Para a polícia, desde o início era evidente que a cena do crime fora encenada, pois havia muitos elementos sem sentido. Paulo foi encontrado no canto do quarto principal. Havia uma grande quantidade de sangue. Ele havia sido espancado em um ataque brutal até que sua cabeça foi esmagada. Ele estava sentado com a cabeça caída para a frente. Havia um martelo e um taco de hóquei por perto, que se presumia serem as armas do crime. Considerando a teoria de que Paulo surpreendeu um ladrão ao chegar em casa, o vidro da porta dos fundos já estava quebrado e Paulo teria passado por ali. No entanto, quando ele entrou na casa, não foi encontrado nenhum vidro em seus sapatos. Se o ladrão já estava lá quando Paulo chegou, por que a perícia indicou que o ataque ocorreu apenas no canto do quarto principal? É muito improvável que Paulo entrasse em uma situação que sabia ser perigosa e se posicionasse no canto do quarto. Se o ladrão entrou após Paulo já estar no quarto arrumando as malas, por que ele não reagiria ao vidro da porta dos fundos sendo quebrado e continuaria arrumando as coisas? Para a viagem de fim de semana? Como o ladrão ainda conseguiria surpreender e matar Paulo, revirar a casa e juntar os pertences? A caixa de joias no quarto estava aberta, mas havia joias colocadas em cima do sangue, mostrando que elas foram movidas depois do assassinato. Isso indicava uma encenação da cena, em vez de um ladrão que nunca planejou matar e queria fugir rapidamente.
Também foi encontrada uma bolsa esportiva cheia de itens que provavelmente seriam roubados. Mas todos eram itens bem baratos e aleatórios, como copos de cristal simples e um PlayStation. Com certeza não havia nada na bolsa que valesse a pena matar por isso. A cena do crime não correspondia à de um assalto interrompido, e Gordon se tornou o principal suspeito. No entanto, o fato de Gordon e Leslie terem admitido prontamente que tiveram um caso que aconteceu no quarto onde o assassinato ocorreu significava que seria esperado encontrar DNA indicando a presença de Gordon. Por coincidência, a polícia restringiu o horário da morte a uma janela de 10 minutos. O vizinho ao lado de Paulo, cujo quarto dividia a parede com o dele, pendurava um quadro no momento do assassinato. O vizinho estava a poucos centímetros quando o assassinato ocorreu e lembra de ouvir um barulho e olhar para o relógio digital do quarto. Ele viu que marcava 9 e alguma coisa informando a polícia que o assassinato aconteceu depois das 9 horas, mas antes das 9h10 daquela manhã. Eles usaram essa informação para inspecionar mais de perto o álibi de Gordon. Eles sabiam o horário em que Gordon ligou o computador no trabalho e quando ele fez a transação com o cartão de crédito para pagar uma conta. No tempo entre esses eventos, ele disse que esteve na Ball Street comprando um presente para sua esposa. A polícia analisou as imagens das câmeras de segurança de todas as lojas na Ball Street e Gordon não apareceu em nenhuma das gravações. Ele foi desmascarado pelo próprio álibi. O exame forense encontrou fragmentos microscópicos de vidro que não seriam visíveis a olho nu no bolso da camisa de Gordon. Além disso, havia um pedaço de vidro na sola do sapato dele. Analisou-se os fragmentos e confirmou-se que eram do vidro da porta dos fundos quebrada. A bolsa esportiva encontrada cheia de objetos do local também foi analisada. A partir das manchas de sangue na bolsa, foi determinado que a bolsa havia sido achatada no momento em que o sangue caiu sobre ela. Portanto, os objetos roubados foram colocados depois. Após o assassinato, Gordon foi questionado sobre a bolsa e disse que nunca a tinha visto antes. No entanto, a perícia conseguiu ligá-lo à bolsa através da análise de partículas de suor, usando algo chamado DNA de baixa contagem. Isso comprovou que Gordon havia segurado a bolsa e que havia uma chance em 1 bilhão de o DNA não pertencer a ele. Para que Gordon pudesse esperar Paul com sucesso, ele precisaria saber que Paul levaria as crianças à escola naquele dia, em vez de estar no trabalho como de costume. Isso daria a Gordon uma janela de tempo para se posicionar antes de atacar Paul. Ele também precisaria saber quando Paul estaria sozinho em casa para poder planejar o momento de atacar. Com tudo isso em mente, tanto Gordon quanto Leslie foram presos em 20 de junho de 2000 e acusados do assassinato de Paul. Leslie foi liberado sob fiança, enquanto Gordon permaneceu sob custódia, aguardando seu julgamento em prisão preventiva. O telefone residencial dele foi grampeado e durante uma conversa com a esposa ela foi ouvida dizendo: "Quão estúpido você poderia ser de usar sua própria bolsa?" Gordon e Leslie tiveram um julgamento conjunto na Corte da Coroa de Belfast. Ambos negaram a acusação de assassinato. Apesar do suposto amor eterno entre eles, não se reconheceram durante o julgamento. Gordon parecia arrogante e não demonstrava emoção alguma, enquanto Leslie sentou-se de cabeça baixa, aparentando vergonha e ficando especialmente constrangida quando suas cartas de amor foram lidas em voz alta no tribunal. A promotoria tinha uma montanha de provas contra Gordon e argumentou que Leslie havia conspirado com ele para matar Paul e que ela foi quem organizou toda a logística do ataque. A defesa rebateu dizendo que o caso já havia terminado e que Gordon poderia ter descoberto todas as informações pertinentes sem a necessidade da participação de Leslie. Ao final do julgamento, Gordon foi condenado por unanimidade e sentenciado à prisão perpétua com um tempo mínimo de 20 anos, que depois foi reduzido para 18 anos. Ele foi rotulado como um assassino brutal e impiedoso pelo juiz do julgamento. O júri não chegou a um veredito unânime sobre a culpa de Leslie, e assim ela teria que enfrentar um segundo julgamento, baseado nas mesmas provas do primeiro. Leslie disse que odiava Gordon e que foi ele quem sempre a perseguiu. No tribunal,
Observou-se que, mesmo após alegar encerramento do caso, Leslie continuou em contato telefônico com Gordon, no mesmo dia em que ela sepultou o marido. Leslie afirmou que, mesmo sem envolvimento no assassinato, sentia-se moralmente responsável, já que seu caso com Gordon foi o catalisador do crime. Após a decisão do júri, Leslie foi considerada culpada de assassinato e desabou ao receber prisão perpétua no tribunal. Os pais de Paul, Paddy e Carol Gault disseram que sempre acreditaram que Leslie era culpada de estar fortemente envolvida na morte do filho deles, e que eles planejavam tentar obter a guarda permanente dos trigêmeos. Leslie recorreu de sua condenação em vários pontos diferentes, mas todos, exceto um, foram rejeitados. No entanto, Leslie recebeu o direito a um terceiro julgamento com base no fato de que o juiz havia orientado erroneamente o júri quanto ao estado mental necessário para constituir a ré como cúmplice de assassinato. Enquanto estava na prisão, aguardando o início do terceiro julgamento, Leslie se envolveu em outro relacionamento. Tanto Leslie quanto uma segunda mulher, Julie McGinley, que estava presa após ser condenada por espancar o marido até a morte enquanto ele dormia, estavam no centro de um escândalo em que agentes penitenciários se envolveram em relacionamentos sexuais com detentas. Um agente penitenciário casado, Stanley McCartan, foi flagrado com cartas de amor que o ligavam a Leslie em seu armário, e registros telefônicos comprovaram cerca de 130 ligações feitas entre os dois. Stanley perderia o emprego como resultado desse caso após o que ele se mudou para a casa de Leslie. O relacionamento terminou pouco tempo depois disso. O terceiro julgamento de Leslie prosseguiu com base nas mesmas provas dos dois primeiros julgamentos. Após a deliberação do júri, Leslie foi considerado inocente do assassinato de Paul. O veredito chocou, e Leslie teve que consultar seu advogado para entender a decisão. O pai e o irmão de Paul deixaram o tribunal imediatamente sem fazer nenhum comentário, sabendo que esse veredito significava que a mulher que eles acreditavam ser responsável pela morte de seu ente querido agora seria quem criaria os filhos dele. Leslie deixou o tribunal em silêncio, livre, mas depois divulgou uma declaração por meio de seu advogado, afirmando que viveu um pesadelo quase inimaginável, que ficou de luto, foi presa, difamada e separada de seus filhos. O detetive que liderou a investigação, superintendente Roy McComb, disse que aceitava que o processo legal seguiu seu devido curso e que a absolvição trouxe o inquérito ao fim. Leslie se tornou um cristão renascido e acabou se casando com Jeremy Burke em 2008, depois de se conhecerem em uma igreja local. Em 2017, eles deixaram a Irlanda do Norte para liderar a recém-estabelecida igreja Elim de Lakeland, no condado de Leitrim. Gordon foi libertado da prisão em 2021 após cumprir sua sentença. Isso conclui a história de hoje. Por favor, considere se inscrever e deixe seus comentários abaixo. É hora do crime leve, agora. Karen, do Texas, enviou seu coelho, Benny Boom Boom, um coelho de estimação criado solto dentro de casa, que até brinca em túneis de gato e supervisiona Karen enquanto ela trabalha de casa. Benny, de 3 anos e meio, gosta dos operários que o visitam, mas odeia vendedores. Acho que tem relação com o pós-barba dos vendedores. E temos a doutora Cheryl, para quem se lembra, pequenos infratores. Sam e Mary, 2 gatos de Halloween, já atravessaram a ponte do arco-íris. A doutora Cheryl adotou novos gatos, agora porém temos Ozymandias, que chamamos principalmente de Ozzy e Castória. Então, Ozzy é a bolinha de pelo preta e Castória é a tricolor diluída. Ozzy é um aventureiro e Castoria é um pouco tímida. Mas os dois trouxeram muita felicidade para a casa da doutora Cheryl. Se quiser que seu pet apareça no Petty Crime, envie um e-mail para tcrimeriel@gmail.com com detalhes e fotos ou vídeos. Muito obrigado por ouvir o The Crime Real. Fique seguro, até logo. Se está aqui me ouvindo, logo após o lançamento, provavelmente estarei voando para a Gran Canária e ficarei fora por alguns dias. Minha pergunta, para onde você vai ou já foi nas férias este ano? Mais uma vez, obrigado por me ouvir, até logo.